saber qual a sua avaliação sobre os dois ministros do Supremo Tribunal Federal que o senhor indicou, Nunes Marques e André Mendonça. Olha, eu já os conhecia. O Nunes Marques conheci por ocasião da transição. O André Mendonça, quando cheguei aqui no Congresso. Né? O primeiro que eu indiquei, melhor, os dois. Eu não tenho que conversar com você vai votar isso, votar aquilo. O nosso relacionamento, né? Eu sei que eles vão votar a questão de pautas de costume, pautas conservadoras, pautas tocante à liberdade de expressão. Tá? Eu sei, tá? Então, e eles não vão mudar como não tem mudado. Então, eu estou satisfeito com os dois. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 21 de março de 2024, são 8 horas da manhã. À época dessa entrevista que você acaba de ver, Bolsonaro disse à imprensa que com Nunes Marques e André Mendonça ele passaria a ter 20% do STF. O presidente ainda afirmou que os nomes representariam renovação no Supremo. E é neles que o ex-presidente concentra todas as suas esperanças para, de uma forma bastante otimista, na verdade, incrivelmente otimista, graças a esses 20%, ele espera que os 80% mudem a decisão sobre ele, que vão tomar em breve. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no canal. Curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Bolsonaro diz que tem 20% no STF com as indicações de Mendonça e Nunes Marques. Matéria publicada em dezembro de 2021. Ele ainda afirmou que os nomes representariam a renovação do Supremo. E, na verdade, os 20% de Bolsonaro no STF faziam barulho no julgamento dos golpistas do 8 de janeiro. Fizeram, na verdade. Quando era presidente da República, Bolsonaro comemorou ter direito a 20% do STF. Relevada a imprecisão matemática, porque são 11 ministros, então é um pouco menos de 20% que ele teria, ele se referia ao direito de nomear os ocupantes de 2 das 11 cadeiras do plenário. Mendonça e Nunes Marques formam o suposto time de Bolsonaro naquela corte. Suposto porque, depois de empossado, o ministro Supremo não tem obrigação em retribuir o favor ao presidente. Porém, é preciso que se faça justiça a esses dois. Eles têm votado caninamente fiéis a Bolsonaro, uma vez após a outra. Não existe nenhuma matéria que tenham votado desde que tomaram posse no Supremo que tenha desagradado ao Bolsonaro. Quando o assunto diz respeito à vontade de Bolsonaro, eles têm respeitado o que foi combinado. No caso de André Mendonça, há ainda a questão de ele ser o ministro terrivelmente evangélico. O André Mendonça é alguém que jamais chegaria ao Supremo Tribunal Federal pela sua trajetória no mundo jurídico, por conta de seu notório saber. Ele chegou lá porque é terrivelmente evangélico. Cássio Nunes Marques, a mesma coisa. É o tipo da indicação que se deve à fidelidade que ele professou em relação a Bolsonaro. E é essa a razão que explica por que Bolsonaro tem neles a última esperança para mudar o jogo no STF. Mas isso não é só otimismo. É um otimismo para lá de exagerado. Na verdade, é um otimismo comparável àquele que o ex-presidente demonstrou na manifestação na Avenida Paulista, quando pediu simplesmente anistia. Olha, vamos passar a borracha em tudo, esquecer o passado, esquecer a tentativa de golpe, esquecer os crimes da pandemia, esquecer o roubo de joias, vida que segue, né? É isso, o otimismo é isso aí, o resto é brincadeira. Seja como for, Mendonça e Cássio
estão aumentando as suas críticas para que o STF não julgue os processos de 8 de 1, inclusive o de Bolsonaro. Eles estão fazendo uma pressão bastante grande e ecoando uma estratégia de Bolsonaro. Decisões controversas do STF são usadas por Bolsonaro para pressionar os ministros, e ele está usando o Nunes Marques e o André Mendonça para vocalizar esse ponto de vista, essas controvérsias na visão dele, que dizem que o Alexandre de Moraes é suspeito para julgar o Bolsonaro e outros tipos de questionamento afins como esse, não é? O fato de ele ter sido alvo de cogitação de sequestro, por exemplo, o inabilitaria para ser o relator dos casos do Bolsonaro. Quer dizer, eu não quero que o juiz me julgue, eu vou lá, começo a tacar pedra na casa do juiz e aí digo que ele é meu inimigo e não pode me julgar. Enquanto isso, caso Marielle, em delação, o Rony Lessa diz que a culpa da morte de Marielle Franco é o mercado imobiliário. Eu não sei como é que seria possível prender o mercado imobiliário, né? Então essa já é uma indicação de que essa delação aí provavelmente não vai chegar muito longe. Tem muita gente apostando, mas ele dizer que a exploração imobiliária matou Marielle Franco, aí realmente fica difícil. Como é que vai prender a exploração imobiliária, não é? Enquanto isso, o governo espera novas revelações sobre os mandantes do caso Marielle. O governo fez com uma certa pompa e circunstância, através do ministro Ricardo Lewandowski, o anúncio da delação do Rony Lessa. Parece que há uma aposta de que virão novas revelações, talvez até uma reviravolta. Vamos ver, né? A conferir. E o Nicolas Ferreira, além de ser presidente da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, o cara agora é indicado para integrar a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher na Câmara. Não se pode esquecer que esse sujeito colocou uma peruca loira para debochar das mulheres no Dia das Mulheres no ano passado. Lula barra ato sobre golpe militar para não conflagrar o ambiente político e gera reação de aliados. Na verdade, o Lula, como sempre, aposta no pragmatismo e na sensatez e não se deixa levar pelo fígado. O que é que ele fez? Mandou o general Tomás Paiva fazer o seguinte acordo com os militares: olha, vocês ficam quietinhos daí sobre o 31 de março e nós aqui no governo vamos ficar quietinhos sobre o 31 de março. O governo não vai fazer atos, nem manifestações, nem nada, e vocês tampouco vão fazer. Quem quiser fazer do lado de fora, por exemplo, se os clubes militares dos generais de pijama quiserem fazer algum ato em relação ao 31 de março para comemorar os 60 anos do golpe militar, eles que façam. Se os movimentos contra a tortura, de direitos humanos, quiserem fazer atos contra os militares, contra o 31 de março, contra o golpe de 1964, eles que façam. Governo e Forças Armadas não vão fazer nada. Parece justo, parece sensato, ainda assim, como se sabe, tem setores da esquerda que não querem conversa, querem que o governo faça o que eles determinam. E aí eles vão ter que ganhar a eleição e governar, né? Obter um mandato nas urnas para decidir os rumos do governo. Caso Marielle, desfecho é avanço importante, mas não autoriza proselitismo político. Aí o ministro Lewandowski, sendo muito criticado, não é, pelo que aconteceu aí, em termos de ele ter comunicado a delação do Rony Lessa em um pronunciamento, em vez de emitir uma nota, e estão fazendo aí um
um bafafá enorme por causa disso, mas também faz parte do jogo, né? E o deputado que atacou o Bolsonaro por fraude no cartão da pandemia se chama Malafaia, é Dorinaldo Malafaia, só que ele é da Frente de Vacinação da Câmara dos Deputados. O parlamentar afirma que o ex-presidente cometeu crime contra a saúde ao não se vacinar contra a Covid-19. É muita coincidência, né? E o tal Chiquinho Brazão, deputado citado no caso Marielle, é do Centrão, né? Esse Chiquinho Brazão está sendo colocado como principal suspeito nesse momento, mas o governo está achando que essa conclusão é apressada e que fatos novos virão. E especialistas, inclusive um que é de direita, o Eugênio Bussi, né? Um estudioso da mídia de direita, dizem que a imprensa acobertou as irregularidades da Lava Jato e que só parou quando surgiu a Vaza Jato em 2019, o conjunto de mensagens que fez com que o Lula fosse solto por mostrar complô entre o juizado da Lava Jato, o Sérgio Moro, e o Dallagnol, ou seja, o Ministério Público. Então, acusação e juízo do caso conspiraram contra a defesa. E a irmã de Marielle rebate as críticas da viúva de Marielle, a Mônica Benício, ao Lewandowski, que diz que a família está confortada assim com o anúncio sobre a delação do Rony Lessa. Aí a gente vê que parece haver algum interesse político. A família de Marielle está sugerindo que Mônica Benício, por ser do PSOL, estaria tentando fazer uso político do caso. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo o meu abraço para todo mundo.